Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos vocês. Os irmãos podem se assentar. Eu queria já passar um recado à igreja que o pastor Rafael me pediu. A partir desse domingo, o pastor Rafael inicia uma campanha de avivamento. Serão 4 domingos, irmãos. Não falte, não perca nenhum. Se você precisa de uma nova unção, de um novo fôlego, de um novo vigor espiritual, não perca aquilo que Deus tem para entregar e fazer nas nossas vidas. Amém? Nesse domingo começa a campanha do avivamento. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a poderosa palavra de Deus em Romanos 8, versículo 28. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Palavra mais linda, que nos enche de esperança sobre a soberania do nosso Deus. Aqui Paulo ele diz, sabemos, nós vivemos essa soberania na nossa vida. Irmãos, e essa esperança da soberania de Deus, ela vem nos encher hoje, diante de qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando, independente da dor que você esteja passando ou enfrentando hoje, ou independente daquilo que você venha viver, das dores que você venha enfrentar, nós temos um Deus que age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmãos, as dores da vida chegam para todo mundo. Chega para o ímpio, mas também chega para o justo. As aflições dessa vida chegam para todo mundo. As tristezas, as angústias, as decepções. Ninguém está imune das dores dessa vida. Só que aqui a palavra de Deus ela é muito linda. Quando a palavra diz assim que qualquer coisa que você esteja enfrentando, qualquer situação, seja a mesa farta, seja a despensa vazia, seja os filhos no caminho do Senhor, seja os filhos fora da presença de Deus, independente da situação que você esteja enfrentando hoje, se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver com o seu coração alinhado em Deus, o Senhor nos garante que independente, todas essas coisas vão te levar para o propósito dele. Amém? Você crê nisso? Irmãos, a Bíblia, em Mateus 16, 21, ela diz assim que Jesus, ele reúne os discípulos dele e começa a contar para eles, começa a compartilhar tudo aquilo que ele ainda iria viver. Jesus começa a dizer das perseguições que ele iria viver, das traições, das humilhações, das angústias. Jesus fala da morte que ele iria enfrentar, mas nem essa morte seria capaz de impedir o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Só que durante aquele diálogo, Jesus reunido com os discípulos, Pedro ouvindo aquilo diz assim: não pode, Senhor. Imagina Pedro olhando dizendo assim: imagina, Jesus, que o Senhor vai passar por isso.
De jeito nenhum. E Jesus diz assim: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim. Porque o seu coração está nas coisas do mundo, não estão nas coisas de Deus. Jesus, ele diz assim: é preciso que eu passe todas essas coisas. Na nossa vida, as angústias e as dores, é preciso para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Só que muitas vezes nós nos posicionamos como Pedro, diante daquele deserto, daquela situação tão complicada, daquele ambiente tão dolorido na nossa vida, daquele ambiente tão angustiante. Nós olhamos e dizemos assim: mas por que eu? Mas por que minha família? Mas por que nós estamos passando por isso? Mas por que eu estou vivendo isso? Nós olhamos para o céu e dizemos: por que Deus? Mas em Eclesiastes 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: que há um propósito sobre todas as coisas debaixo do céu. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, o Senhor tem um propósito. Quando nós estamos firmados nele, em fidelidade a Ele, em amor a Ele, você pode descansar que tudo está cooperando para aquilo que Ele tem na sua vida. Só que para a gente viver todo esse trajeto, irmãos, de dor, que ninguém quer viver. Ninguém quer viver angústia, ninguém quer passar por momentos em que você já não tem nem mais força para caminhar. Todos nós passamos por isso. Só que ao invés de, às vezes, a gente se posicionar como Pedro e perguntar: por quê? Por que, Deus? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? Por que essa dor que eu estou vivendo? A gente precisa mudar e começar a perguntar: para quê? Para que, Deus? Para que eu estou vivendo isso? Para que eu estou passando isso? Por que está acontecendo isso na minha vida, na minha família, com os meus filhos, com os meus sonhos? Quando a gente começa a perguntar para quê, a gente começa a entender todo o projeto, os propósitos de Deus, para aquilo que Ele nos permite viver no meio da caminhada. Amém? Eu queria que você olhasse para o teu irmão e dissesse assim para ele: meu irmão, para quê? Amém? Queria que vocês abrissem em Jó 42:5. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, essa dor te faz agarrar mais em Deus. Amém? Você crê nisso? Irmãos, aqui a gente vê esse versículo da história de Jó. Se tem alguém que sabe de dor, que pode sentar e falar sobre dor física na alma, de todas as formas, esse Jó viveu dor. A Bíblia diz assim que esse homem, de repente, a vida dele muda. De repente ele começa a sofrer a dor do luto, as tristezas, as angústias, a dor física, a enfermidade. Toda a história dele muda.
Mas no final da história de Jó, ele diz assim: eu conhecia Deus de ouvir testemunho dos outros. Eu conhecia Deus de ouvir transformação que Deus fez, mas na vida de outros. Mas todo o processo que eu vivi me fez conhecer Deus de perto. Tudo que Deus permite, toda dor que Deus permite que a gente viva, nos faz aproximar da presença de Deus. Irmãos, o grande problema é que no meio da dor, muitas vezes a gente tende a colocar a culpa no outro, a começar a colocar o peso no outro, daquilo que você está vivendo. Muitas vezes a gente quer, é muito bom, né, irmão, ligar para o pastor, não é? Benção, glória a Deus, é uma maravilha, ainda mais um pastor abençoado como nós. É muito bom você ligar para o pastor, pedir oração, e é bom. Só que muitas vezes, muitas pessoas tendem a ficar frustradas, porque vai ter situações na minha vida, na sua vida, nos momentos que Deus vai te permitir passar, que é apenas você e Deus. É apenas você e o Espírito Santo de Deus. É o único que vai te entender, que vai te consolar e vai te ajudar a passar por esse momento. Amém? Tudo que nós estamos vivendo, tudo que você está vivendo hoje, qualquer situação, você precisa sempre escolher uma coisa: decida Deus na sua vida. Decida chegar mais perto de Deus. Amém? A segunda coisa, para que dessa dor? Ela muda minha forma de ver a vida. Irmãos, a dor, a gente precisa entender o que é a dor, o que Deus está permitindo, para quê? O que você tem enfrentado, o que nós temos enfrentado nesse caminho. A dor, ela nos humaniza. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender o processo do outro. Muitas vezes a gente tem dificuldade de se sensibilizar com a ferida do outro. Muitas vezes aquilo que as pessoas às vezes quer desabafar, você fica insensível. Mas a dor te faz sensível para aquilo. Porque a dor, ela aponta a nossa fraqueza. A dor, ela aponta a nossa fragilidade. A dor, no momento da dor, no caminho da dor, irmãos, você vê que você não tem controle de nada, que tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você achou que tinha que ser do seu jeito, da sua forma, você vê que o único que é soberano é o Deus da nossa vida. A dor muda o nosso jeito de pensar. A Bíblia diz que nós somos barro na mão do oleiro. E se nós somos barro, Deus permite momentos de dor, períodos terríveis na nossa vida, para que esse barro seja moldado conforme a vontade dele. E ele precisa ser moldado com dificuldade de apontar o defeito do outro, de não ter tanta facilidade de apontar a fraqueza do outro. Porque quando você vive o período de dor, você vê que ninguém está imune às tempestades da vida. Amém? E eu quero encerrar por aqui. Eu queria que você abrisse em Eclesiastes, versículo 3, capítulo 3.
versículo 4. Eclesiastes 3, versículo 4. Amém? Tempo de chorar e tempo de rir. Amém, irmãos? A dor, ela nos habilita para viver tempos de alegria e de vitória. Aqui em Eclesiastes, Salomão, ele diz que há o tempo de chorar, há o tempo de desesperar, ao tempo das dores, das aflições, das angústias, mas também ao tempo de sorrir. E quando nós entendemos que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, que o nosso Deus é o Senhor das nossas vidas, e Ele tem um propósito para nós, nós entendemos que independente do tempo de choro, o Senhor já tem preparado um tempo de alegria para nós. Amém? As nossas lágrimas, irmãos, ela vai regando dia a dia o propósito que Deus tem na nossa vida. A Bíblia, ela diz a história, ela conta a história de um jovem chamado José. José era o filho tão amado de Jacó, que se torna governador do Egito. É muito bonito contar assim. Só que entre o filho amado e o governador, teve um meio nessa história, regado por muito choro. A Bíblia diz que José, ele foi rejeitado pelos irmãos dele. Foi rejeitado e vendido. Foi separado da família. José, ele foi caluniado. José, ele foi preso injustamente. José foi ferido. Mas a Bíblia diz que esse José, Deus já tinha um propósito escrito na vida dele, que ele chegaria a ser o governador do Egito. Tudo que José viveu na vida dele, conduzia ele para um propósito. O propósito que Deus tinha escrito para a história dele. Eu fico imaginando, irmãos, José na cadeia, José na casa de Potifar, em todos os momentos da história de José, de aflição, de luta, de dor. Eu imagino as pessoas perto de José e perguntando assim: onde está o Deus de José? Onde será que está o Deus de José? Que ele só está nessa vida tão dolorida, nesse cenário tão sofrido, de aflição, de rejeição, de dor. Onde está o Deus de José? Mas a Bíblia diz para nós que em todo tempo Deus era com José. E isso era o importante na vida de José. Isso é importante na minha vida e na sua vida. Independente do momento que você está vivendo, independente da situação, seja traição, seja aflição, seja angústia, seja rejeição, seja a dor que você esteja vivendo, nós temos um Deus que em todo momento, Ele não nos perde de vista. E tudo não saiu do controle desse Deus. Nada saiu do controle das mãos dele. Às vezes as pessoas que estão perto de você, às vezes a sua família, os seus amigos, têm olhado para a situação que você está passando, a situação que você está enfrentando, e podem até perguntar, como eu imagino que perguntava para José: onde está o Deus dele? Onde está o Deus dele? O nosso Deus está em todo tempo. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa nenhum dia da nossa vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento.
independente de como você chega aqui essa noite, daquilo que você tem enfrentado, daquilo que até hoje, você olha para o céu e diz assim: por quê? Por que que aconteceu isso? Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: para que está acontecendo isso? Para que as coisas saíram fora do controle? Para que os seus sonhos mudaram tanto de rota? Para que aquilo que estava tudo tão certinho saiu do teu controle? Para que aquela pessoa que você tanto confiava te decepcionou de um jeito tão doído? Por quê? Agora você não vai perguntar mais por quê. Você vai perguntar para quê? Para quê que a sua vida financeira descontrolou desse jeito? Para quê? Para que de repente se levantou tanta contenda, tanto problema dentro da sua casa, da sua família? Para quê? Para quê que aquela pessoa que você tanto confiava, que você achava que ia te proteger, Deus permitiu virar as costas para você? Para quê? Eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração, pedisse para que o Espírito Santo de Deus, aquele que conhece tudo, aquele que sabe tudo, aquele que sabe até o que você não sabe, aquele que escuta até aquilo que você não escuta, aquele que vê aquilo que você não vê, começa a falar com o Espírito Santo de Deus. Fala: Espírito Santo, mas para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar nesse trajeto? O que o Senhor está querendo me mostrar? O que o Senhor quer me mudar nesse período de dor? Começa a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra o para quê. Me mostra o que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes, irmão, no período da dor, da angústia, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a condenar Deus, a gente começa a julgar Deus e começa a achar que Deus perdeu o controle. A gente começa a achar que Deus vai te deixar no meio do caminho. Você acha que Deus vai te deixar no meio do caminho? A Bíblia diz em Isaías 66:9: sou eu quem faz vir as dores do parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Deus não está permitindo essa dor por acaso na sua vida. Há um para quê nessa dor. Comece a falar com Deus. Se você precisa pedir perdão, durante a caminhada você desacreditou, você se sentiu desamparada, comece a pedir perdão. Começa a pedir para que o Senhor nessa caminhada renove as suas forças. Você vai vencer, irmão. Nós vamos vencer. Aquele que nos chamou, Ele é fiel. Aquele que já tem um propósito na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Ele não precisa de circunstância favorável, Ele não precisa de situação favorável, Ele não precisa que as ondas estejam favoráveis para fazer aquilo que Ele tem na sua vida. Apenas confie, creia que você vai vencer. Não é tempo de decepcionar, não é tempo de enfraquecer. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vai passar, você vai vencer. Deus
é Deus fiel. Deus não se enganou com você. Deus não se enganou com a sua história. Deus não se enganou com a sua família. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele te mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh Senhor Deus, nós te adoramos nesse lugar. Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus da nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento pela Tua igreja. Senhor, traga o Seu renovo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que cada um que chegou aqui essa noite, desanimado, abatido, enfraquecido, sem esperança, sejam tocados agora pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, recebendo força, recebendo vigor, recebendo esperança, porque o Senhor, Ele é fiel. Nada foge do controle das Tuas mãos poderosas. Xarabaxeque andaraias. Oh Senhor, derrama uma unção, Senhor. Derrama uma unção de ousadia, de coragem sobre a Sua igreja. Senhor, nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não somos aqueles que olham para trás. Nós somos aqueles que avançam, porque nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos no Deus que nos chamou. Nós cremos que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Todas as promessas. Todas as promessas. Todas as promessas que o
Senhor tem na nossa vida, que o Senhor tem na nossa família, que o Senhor tem no nosso ministério. O Senhor é fiel. Cobre, Senhor, cobre a tua igreja, Senhor. Cobre com teu sangue, cobre com teu sangue nessa noite, pelo nome de Jesus Cristo. Fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Tudo vai passar. E o nome do Senhor, o nosso Deus, vai ser glorificado. Vai ser glorificado dentro da sua casa. O nome do Senhor vai ser glorificado no seu trabalho. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua empresa, na sua faculdade, no seu local de trabalho. Aonde você colocar os pés, todos verão a fidelidade e a soberania do Deus que você serve. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Vão em paz. Que o Senhor os acompanhe. E domingo é início da campanha. Amém? Não se esqueça.